Jesus. Aí. Tá bom? Graças a Deus. Vamos lá. Peace of the Lord. A paz do Senhor. How's everybody doing today? Amém. Peace of the Lord. How's everybody doing? Paz do Senhor, como vai todo mundo? It's an honor to be here. É uma honra de estar aqui. Usually I'm down there preaching to the teens, Então a gente prega aqui aos jovens, but when Pastor said, "João, would you like to preach?" I was like, mas quando o pastor falou você gostaria de pregar, eu fiquei. because that's one thing I'll never do. Então uma coisa que eu nunca vou fazer, I'll never say no to serving in the house of God. eu nunca vou dizer não a servir a casa de Deus. I don't know how to preach, Eu não sei como pregar, but I love the Bible, mas eu amo a Bíblia. and I'm going to share what the Lord has spoken to me to you guys. Eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo através das Escrituras. And it's going to be in English too. E vai ser em inglês. So you guys are going to learn a little bit of English with Então me. vocês vão aprender um pouco de inglês. Amen? Amém? Who likes to learn English? Raise your hand. Quem está feliz de estar na igreja? Awesome. First, I'd like to thank God for this opportunity as well, Primeiro eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. because I would not be here without His presence, Porque His eu mercy, His love, Eu não estaria aqui sem a sua presença, sem a sua misericórdia, sem o seu amor. that just renews every day over my life. E que vem todo dia sobre minha vida. I'd also like to thank the pastor of the house, Pastor Christian, Pastor Daniele. Também queria agradecer a vida do pastor Cristo e pastora Daniele. Thank you guys so much, and all the pastors of the house. E obrigado também a todos os pastores da casa. Most importantly, vou falar isso daqui em português. A minha esposa maravilhosa. Eu te amo. Thank you. Quando a gente abre em Gênesis, Is the beginning, é o começo. and that's in the first chapter. Então esse é o primeiro capítulo. Already in Genesis chapter 2, Então Gênesis capítulo 2, God already starts the family. ele já começa a família. He sees that it's not good for Adam to be by himself, Ele vê que não é bom para que Adão fique sozinho. so he makes him a helper. Então ele faz um ajudador, This helper was Eve. que era Eva. We're not going to talk about Adam and Eve today. Então We're nós going to não talk vamos about estar Joseph. falando sobre Adão e Eva, mas sim sobre José. Genesis 45, 5-7. I'm going to read in English and he'll read in Portuguese, and it'll be here on the screen as well. Gênesis 45, 5 ao 7. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years. And there will be neither plowing nor harvesting. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and preserve many survivors. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos de me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Here we already have Joseph, Aqui nós temos José, and he's already the governor of Egypt. então ele já é o governador do Egito. He's already a very powerful man. Ele já é um homem muito poderoso. In this chapter, E esse capítulo, he revealed his identity to his brothers. ele revela a sua identidade aos seus irmãos. What do you mean he revealed his identity to his O brothers? que quer dizer revelar a sua identidade? If you go to Genesis 37, Se você vai a Gênesis 37, we see the beginning of the story of Joseph. nós vemos o começo da história de José. When Joseph was 17 years old, Quando ele tinha 17 anos de idade, he was a youth full of spirit. He was happy, então era um jovem cheio do espírito, ele era muito feliz. and he received the coat of many colors. Então ele recebeu um sonho de muitas cores, Macaba. uma capa de muitas cores. A lot of people know Joseph as the man with many colors. Muitas pessoas o conhecem como a capa de muitas cores. But we're going to talk about today Joseph, Então nós vamos falar sobre José, the man that preserved his family. o homem que preservou sua família. The faithfulness of Joseph to the Então, Lord A fé de José a Deus preserved his family. preservou a sua família. So the title that I'd give to my sermon today Então o tema que eu peguei para o is meu sermão hoje, Your faithfulness today então a sua fé hoje can preserve your family tomorrow. pode preservar a sua família amanhã. Joseph had no idea what he was going to be going through. Então José não sabia o que ele ia passar. When he was 17, like I said, Quando ele tinha 17, como eu já disse, he would take care of his father's flock. ele ia cuidar das coisas do pai dele. He'd be with his brother, he had 11 of them. Então com o irmão dele que também tinha 11,
I don't know if there's anyone here that has that many siblings. Não sei se alguém aqui tem 11 irmãos. I have one. Eu That's tenho enough. então já é suficiente. But that Joseph was one of the youngest of the brothers. Então José era um dos mais novos dos irmãos. There was one that came after, which is Benjamin. Então tinham que vir depois chamado Benjamim. Joseph, like I said, he was a youth. Então José ele era jovem. And when he was taking care of his father's flock, Então ele já estava cuidando das coisas do pai dele. he would tell his father what his family was doing, his brothers were doing. Então ele falava também ao pai o que os irmãos estavam fazendo. His brothers weren't always doing the right things. Então nem sempre os irmãos estavam fazendo a coisa certa. And he would tell his brothers. Então ele ia contar. Him telling his brothers Então ele contando para o made pai them angry with him. faziam com que eles ficassem bravos com José. But this was all, like I said, to preserve his family. Mas isso era tudo para preservar a família de José. Later, Joseph gets thrown into a cistern Então ele foi jogado numa cisterna. and he's sold into slavery Então ele foi vendido como escravo by his own brothers. pelos seus próprios irmãos. A lot of times, Muitas vezes we never think that it's going to be our family that hurts us. nós nunca vamos pensar que é a nossa família que We vai nos always think it's going to ferir. be someone that we have no idea who they are. Nós pensamos que seria um desconhecido. But you never know what your family is thinking about you sometimes. Mas você nunca sabe o que a sua família está pensando sobre You never você. know what their intentions are. Você nunca sabe as suas intenções. They can say they love you with their mouth, Então eles podem falar que eles te amam com a sua boca, but how are their hearts towards you? mas como é que é o seu coração? Are they jealous of you? Eles têm inveja de você? Are they envious of what you have and who you've become? Eles podem ter inveja daquilo que você chegou e o que você é? Joseph had dreams. Então ele teria sonhos. Joseph, in one of these dreams, he said, I saw stalks and they were bowing down. Então ele falou que ele viu feixes de luz e eles estavam se virando contra There was one a in the ele. middle and the seven bowed down to him. Então tinha um no meio, He said, 7.000. yeah. And he also said that the stars would bow down. Então falava que também as estrelas se curvavam perante ele. His brothers were upset with this. Então os irmãos estavam bravos. They said, how are we going to bow down to you? Então como é que eu vou me curvar a você? Why would we do that? Por que nós faríamos isso? They had no idea what was going to come in the next few chapters. E eles não sabiam o que ia vir nos They próximos had no capítulos. idea the man that Joseph was going to be. Eles não sabiam, não tinha ideia daquilo que José se tornaria. Joseph was going to be very powerful, and Joseph was going to be the man to preserve his family. José seria muito poderoso e ele seria aquele que preservaria a sua família. When Joseph was 17 to 30, Então, de 17 aos 30 anos, Joseph suffered. ele sofreu. He was sold into slavery. Então, ele foi vendido como escravo. He was bought by Potiphar. Então, ele foi comprado por Potifar. He was thrown in jail. Então, ele foi jogado à prisão. Everything that would make a man desist Tudo que faria um homem desistir from the faith da fé happened to Joseph. aconteceu com José. Everything of the worst possible things that happened to him. Então, as piores coisas que poderiam acontecer aconteceram Joseph com ele. had every reason Ele tinha todas as razões to give up his faith, de largar a sua fé, to not want to do anything else, de não querer fazer mais nada, but he didn't do that mas ele não fez isso. because Joseph knew he had a calling. Porque José sabia do seu propósito, He just didn't know at the time. só que ele não sabia He naquele didn't momento. understand it yet. Ele não entendia naquele Sometimes momento. we have a calling Algumas vezes nós temos um and we chamado, don't understand. nós não sabemos o que é, Something little happens in church or outside of church e alguma coisa acontece na igreja ou fora da igreja it takes you away from the que presence. tira você da presença. No, this happened. I don't want to go to church anymore. Ah, isso aqui aconteceu, eu não vou mais para a igreja. Have you been thrown in a cistern? Então, você foi jogado numa cisterna? Did you get sold into slavery? Você foi vendido como escravo? I would love to know the reason that you want to leave the faith, Então, eu queria muito saber a razão por que você quer sair da that you fé, want to give up. que você quer desistir. It's not you giving up. Não é você It's you giving desistindo, up an entire generation that's going to come after you. é você desistindo da geração que está por vir. If you give up on that generation, Então, se você desistir daquela geração, o what's going to happen? que vai acontecer? What's going to happen to your grandkids, O que vai acontecer com seus netos? your great grandkids? Com os seus bis? Who knows what's going to be of them? O que vai acontecer com eles? What Joseph didn't know O que José não sabia is that everything he had to go through, é que tudo aquilo que ele passou, he had to remain faithful. ele tinha que continuar fiel. It says here, when Joseph was thrown in jail, Então fala aqui, quando José foi jogado na in prisão, Genesis 40, ele tinha 40 verse anos. 21, Então no verso 21,
But the Lord was with Joseph in prison and showed him his faithful love. Mas José estava com ele na prisão e mostrou o seu amor fiel. Joseph was in prison. Ele estava na prisão. He had everything to just sit in the corner, not want to do anything. Ele tinha todo motivo para sentar aqui no canto e não fazer nada. But what happened when he was in that prison? Mas o que aconteceu naquela prisão? The prison guard trusted Joseph. O guarda da prisão acreditava nele. Joseph took care of the other prisoners. Ele tomava conta dos outros prisioneiros. But why? Mas por quê? Do you honestly think that the prison guard is just going to go up to someone and just give them the key and say, "Here, take care of Você them"? realmente pensa que aquele guarda era todo o suficiente de só dar as chaves e falar, toma conta? Absolutely not. Claro que não. The prison guard saw Aquele guarda that there viu was something inside of Joseph que tinha algo dentro de José that was keeping him faithful to que God, deixava ele fiel a Deus. and that he had the presence of God over him, E que ele tinha a presença de and that Deus he was sobre not going to ele. lose the faith. E que ele não iria perder a sua fé. Sometimes, Algumas vezes, someone will look at us and say, "What is so different about you?" alguém vai olhar para você e falar, o que tem de diferente em você? And this is something that I've been talking to the youth about. Mas é algo que eu estou falando para os jovens sobre. Back in the Old Testament, Vindo no Antigo Testamento, they did not have the Holy Spirit with eles them. não tinham o Espírito Santo. It did not abide in them like it abides in us. Ele não vivia dentro de nós como vive hoje. The Holy Spirit would come, O Espírito Santo viria, do their work, faria o que ele tinha que and he fazer would go. e ele iria embora. And I tell the youth, E aí eu falei para os jovens aqui, nós cannot take for granted não podemos the Holy Spirit desvalorizar that lives inside of us, o Espírito Santo que that vive we dentro get de to nós, have communion with, que nós temos comunhão that com, we get to build a relationship with day in and day out. que nós possamos ter um relacionamento todo santo dia. Because what's going to happen to us? Então o que vai acontecer conosco? We're going to be what Pastor says. We're going to be a dormant generation. Como o pastor falou, uma geração dormente, A generation that doesn't want anything to do with church. uma geração que não quer nada a ver com a igreja. We can't be that generation. Nós não podemos ser essa I'm not just geração. saying this to the youth. Eu não estou falando isso somente para a If I have juventude. this microphone in my hand, I didn't need this. Então, se eu tenho esse microfone, eu não precisava dele. If I have to speak to somebody, Então, se eu tenho que falar com alguém, the Holy Spirit's going to tell me, o Espírito Santo vai falar comigo. I don't care if you get upset with me. Eu não tô nem aí se você I vai ficar magoado. eu vou me soltar, guys. I don't care if you get upset with me. Eu não tô nem aí se você vai ficar Or if bravo you say comigo. he's just a young kid. Ou se você vai falar, ele é só um garoto. God used a teen Deus usou um to adolescente kill a giant. para matar um gigante. There was kings Então, that were 8 years old, adolescentes tinham 8 anos de and they idade took care of nations. e eles cuidaram de missões. If you think, oh, he's just a young kid, no, you're wrong. Então, se você só pensa, ele é só um garotinho, There você is tá no errado. junior Holy Spirit. Então, tem There uma is no geração. old Holy Spirit. Então, não tem o Espírito Santo novo, There is velho. just one Holy Só Spirit, tem um Espírito Santo. and he is for everybody. E ele está aqui para todos. Can I please get an amen? Amém? Sometimes God prepares one person to become the answer for an entire generation. Algumas vezes Deus prepara uma pessoa para ser a resposta para uma geração inteira. Joseph was being forged by God. José estava sendo forjado por Deus. Everything that Joseph was going through Tudo aquilo que José estava passando was equipping him estava equipando ele to take care of his family. para cuidar da sua família. Joseph had no idea if his father was alive anymore. José não sabia se o pai dele estava vivo. I don't know. I don't know if the Bible says it, but I don't know if he knew if his brothers were alive anymore. Ele também não sabia se os irmãos dele estavam Because it vivos. says that there was a famine in the nation. Então, a Bíblia fala que tem uma família e uma nação. Uma fome e uma nação. There was a famine in the nation of Egypt. Então, tinha fome na nação do Egito. Joseph was the one that helped prepare José era aquele que preparou so that when the famine came, para que quando a família viesse, they wouldn't be hungry. eles não teriam fome. They wouldn't go through this difficult time. Para que eles não teriam que passar por esse tempo difícil. Joseph, it's such a beautiful story. É uma história muito bonita. I heard this story today like 10 times. Eu escutei essa palavra umas 10 vezes.
One thing I love to do Uma coisa que eu amo fazer is put the Bible on when I'm working and just listen to the Bible. é colocar a Bíblia num áudio e escutar enquanto eu estou trabalhando. Sometimes you might think that this is just a book. Às vezes você pode pensar que isso é só um livro, I'm telling you, this is not just a book. mas eu estou falando para você, não é só um Every livro. time I read this book, Toda vez que eu leio esse livro, my eyes fill with tears os meus olhos são cheios de because lágrimas, this is living word. porque isso é a palavra viva. If you don't read the Bible Se você não lê a Bíblia and you don't feel any conviction inside of you, e você não sente isso dentro de you você, don't feel upset, you don't feel happy when you see something happening in the Bible, se você não vê algo e fica feliz com aquilo que you need acontece, to ask Holy Spirit, come with me. você tem que pedir, Be Espírito by my Santo, venha, side. esteja do meu lado, Open my heart, open my eyes, open my ears, abre meu coração, os meus olhos, minhas so I can understand what you are trying to tell me through your word. para eu entender aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra. Everything Joseph went through was supposed to kill him. Então, tudo que veio através de José era para matá-lo. Physically, Fisicamente, emotionally, emocionalmente, spiritually, espiritualmente. but it's the famous, what doesn't kill you makes you stronger. Então, é aquele famoso, o que não te mata, te faz mais forte. It made him stronger. Então, fez ele ser mais forte. Sometimes we see something happening to us, Lucas, Algumas vezes a gente vê alguma coisa acontecendo conosco, Lucas. and we say, what is going on? E a gente fala, o que está acontecendo? Why is this happening? Por que comigo? I can't do this. I'm not strong enough. Eu não posso fazer isso, eu não sou forte o suficiente. You have got to be kidding me. Mas você tem... There is... Tá brincando com a minha cara. Eu não You tô have escutando the direito. Holy Spirit Você tem o Espírito Santo living inside of you, vivendo dentro de você, making you strong every single day. fazendo você ser forte todo dia. There's one guy in Judges Tem um cara que julga that no, in Juízes. em Juízes He was super strong. que ele era muito forte. What was his name? Qual era o nome dele? Samson. Sansão. But was Samson just strong because he worked out? Mas Sansão ele era forte porque ele só malhava? I know Lucas works out. Can he kill 1,000 men? Eu sei que Lucas malha, mas ele não mata 1000 pessoas. He can't do that. Ele não pode fazer isso. But it says that Samson was full of the Holy Spirit. Mas fala que Sansão era cheio do It Espírito gave Santo, him the strength, dava a ele força and he went and killed 1,000 e Philistines. ele matava essas 1000 pessoas. I can't think of any other person that Eu não- can do that. Eu não posso pensar em outra pessoa que pode I fazer really isso. don't. Não posso. What does not kill you Aquilo que não te will mata make you te stronger. fortalece. I am positive of this. E eu It's going to tenho strengthen your certeza. spirit. Vai fortalecer o seu It's going to espírito, strengthen your family. vai fortalecer a sua Because it's família. not just you going through it. Porque não é It's só going to be você. you going through it with É your você family. com a sua You're going to família have to passando. go. You're going to have to get your family. You're going to say, bora, Se let's você pray. for, você e sua It's time família for vão us ter to que ir. pray. Nós temos que orar. Something's attacking our family. We Nós temos need to que pray. proteger nossa We need to família fast. orando. We need to read the Orando, Bible. jejuando, If you do lendo not a read the Bíblia. E se Bible, você if não you lê are a not Bíblia, fasting, se você não why are you trying to jejuar, get stronger? How are you trying to como get você strong? vai ficar mais forte? There's no other way. Não tem outro jeito. There's no other way. Não tem outro jeito. While Joseph was there, Enquanto José estava lá, his family arrives. a família dele chega. Not all the brothers. Não todos os irmãos, There was one that stayed back, mas tinha um que ficou, Benjamin. Benjamim. Why did Benjamin stay back? Por que Benjamim ficou? Because Benjamin was the son that was born in his father's youth. Então, porque Benjamim era aquele que foi nascido na juventude do seu pai, Na velhice do seu pai. na velhice do seu pai. There was two sons that he loved the most. Então tinha Jacob. 2 filhos que ele amava mais. Jacob loved Joseph and Benjamin. José amava José e Benjamim. Jacó. Jacó e Benjamim. After Joseph supposedly died because he Então- didn't know what happened to him, Então, depois de José morrer, it broke his heart. magoou o coração dele. He didn't know what was going to happen. Então ele não sabia o que aconteceria. Comes Benjamin. Então vem Benjamim. Benjamin is the son that he's most protective of. Benjamim era o filho que ele era mais protegido. The son he loves the most. Era o que ele amava mais. I'm not a parent yet, Então eu não sou pai ainda. mas a minha mãe fala que não pode ter filho favorito. I don't know. Sometimes
I think my mom's watching. Sometimes I think I am, sometimes I think I'm not. Minha mãe tá até assistindo, mas às vezes ela acha que eu sou, às vezes não sou. Vamos ver. When the brothers go to Mas- Egypt, Quando os irmãos vão para o Egito, they see Joseph, but they don't understand or know that it's Joseph. então eles veem José, mas não entendem ou reconhecem José. Why couldn't they recognize their brother? Por que eles não reconheciam o irmão deles? It was 13 years, Foram 13 anos, or a little bit more than 13 ou years. pouquinho mais. How couldn't they recognize him? Por que eles não reconheciam? Because in these 13 years, Porque nesses 13 anos, the one that Joseph was thrown in the cistern and sold into slavery, quando ele foi jogado na cisterna e vendido como sold into escravo, Potiphar's house, foi vendido para a casa de Potifar. what happens after? O que acontece depois? He becomes the governor of Egypt. Ele se torna o governador do Egito. But how, João? Why? Out of nowhere, he just happened to become the governor? Mas como? Ele só se tornou governador? No. Não. The Lord was with him. Deus estava com ele. And when the Lord is with you, you can do E powerful things. Quando o Senhor está contigo, você pode You ser can do wonderful forte. things. Você pode fazer coisas incríveis. There was a cupbearer Então tinha um copeiro and the chef. e o chefe. They had dreams. E eles tinham sonhos. They told Joseph, E eles falavam para José: what does this mean? o que quer dizer isso? Joseph said, listen, this and this and this. José falou: isso, isso, isso. You're going to be reinstated as the cupbearer. E você vai ser reinstaurado como copeiro You're going to die. e você vai morrer. And what Joseph said happened. Então aquilo que José falou aconteceu. It's not that he just shot in the dark. Não foi só um tiro no escuro, No. He had the Holy Spirit. He had the Lord telling him mas ele tinha Deus falando a ele while he was in prison. enquanto ele estava na prisão. Fast forward. A gente passa um pouco. Pharaoh has a dream. Faraó tem um sonho. I have no idea what this means. Call the magicians. Eu não Call sei o everybody. que isso quer dizer. Traz os egípcios, todo mundo. Os magos. Bring them over here. Let's see what this means. Então vamos ver aquilo que isso quer dizer. They had no idea Eles não sabiam. because they don't have a connection with God. Porque eles não têm uma conexão com Deus. They had no idea what was happening. Eles não têm ideia do que está acontecendo. The cupbearer remembered, Mas o copeiro lembrou. I made a grave error. Ixi, There is someone in prison tem uma pessoa lá na prisão that he interpreted a dream for me. que ele interpretou um sonho para mim. And that dream came true. E aquele sonho se realizou. Maybe if you call him, he's going to be able to interpret it for you. Então, se eu chamar, ele vai poder interpretar o sonho para Faraó. Pharaoh calls him. Então, Faraó chama José. What does this mean? E o que isso quer dizer? We're going to have 7 years. Nós vamos ter 7 anos. We're going to be fruitful. Nós vamos ser We're going to be frutíferos. Nós prosperous. vamos ser prósperos. It's going to be amazing. Vai ser muito bom. Pharaoh's all happy. Então, estava feliz. That's awesome. Muito bom. What about the rest? E o resto? Brace O yourself. nome José, Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher a Zenate. Oh, that's okay. Acabou. After everything Joseph went through, Então, depois de tudo que José passou, after all the trials, the tribulations, Então, everything, depois de toda a prova, a tribulação, he became the second most powerful person in all of Egypt. ele virou a segunda pessoa mais poderosa do No Egito. one did anything Ninguém faria nada without Joseph's approval. sem a aprovação de José. João, what are you trying to get at here? Mas, João, o que você está querendo dizer? I was driving and the Lord spoke to me. Então, eu estava dirigindo e Deus falou comigo. Joseph was in a foreign land. José estava numa terra desconhecida. He didn't really know the language when he got there. Ele não sabia muito a língua. And he found favor with man. E ele achou favor com First, he finds homens. favor with Potiphar. Potiphar. Então, primeiro foi Potifar. And then he finds favor with the most powerful man of the time. E ele acha favor com o homem mais poderoso naquele And tempo. I thought about this. E eu pensei sobre isso. And I said, sometimes people come here to this land Eu disse, muitas vezes as pessoas vêm a essa terra that's full of blessing. que é cheia de bênçãos. And if you want to get blessed here, guys, you just gotta want it. E se você quer ser abençoado, você só precisa querer. It is so easily accessible here. É muito acessível aqui. But sometimes we're afraid. Mas algumas vezes nós estamos com medo. I don't speak the language. Eu não falo a língua. I don't know what I'm doing Eu here. não sei o que eu estou fazendo.
I am here to tell you. Eu tô aqui para te falar. It does not matter if you do not know how to speak the language. Não importa se If você you não don't know fala a língua, anybody here. se você não conhece ninguém. God does not care about that. Deus não tá nem aí If para you nada are in disso. the favor of God, Mas se você está He no will favor give de you Deus, favor with man, and He will put you in high places that you have no idea. Ele vai te colocar em lugares altos que você não If you're imagina. just a worker for now, E se prepare você yourself. é só um trabalhador agora, prepare. Soon you're going to be the boss. Rapidinho você vai virar o Soon manager. you're going to be the manager. Você vai ser o líder. Soon you're not even going to have to work. Rapidinho você não vai ter nem que trabalhar. You just need to want it. You just need to be under the favor of God. Você só tem que estar debaixo do favor de Because Deus. there is nothing more sweet. Porque não tem nada mais doce, There is nothing better não tem nada melhor than being in the favor of do que God. estar no favor de Deus. Joseph was in the favor of God, and look at what happened to him. José estava no favor de Deus e olha o que It said aconteceu. that the Lord was faithful to Joseph Falou- because Joseph was faithful with him. Falou que Deus era fiel com José porque José era fiel com Deus. Joseph did not give up his faith. José não deixou sua fé de lado. We cannot give up our E faith. nós não deixamos nossa fé If de we lado também. think I can't do this, E se nós pensamos, eu não posso, stop. You're para. giving up your faith. Você está deixando sua The fé de Lord lado. that I know, O Deus que eu the conheço, Lord that I o serve, Deus que eu sirvo, can do anything He pode wants. fazer o que Ele And quer. if you think E se você that the Lord pensa that you serve que o Deus que você has serve limits, tem limite, I am sorry to tell you, we are serving not the same God. mas nós não estamos servindo o mesmo We are Deus. not serving the one that died on the cross and rose in 3 Nós não days. estamos servindo aquele que morreu na cruz e ressuscitou o We terceiro are dia. not serving the Nós God não estamos servindo um Deus that parted the Red Sea, que abriu o Mar Vermelho, that took care of them for 40 years in the desert. que cuidou deles 40 anos no Egito, no deserto. There was a man that was swallowed by a fish. Tinha um homem que foi comido por um peixe. God can do anything. Deus pode fazer qualquer coisa. If God has to do something drastic Se Deus tem que fazer algo to drástico get your attention, para pegar a sua atenção, He will. Ele vai. God can do whatever He Deus wants. pode fazer o que Ele He quer. is Alpha, He is Omega, He is the beginning, He is the end. Ele é alfa, omega, o He is começo e o fim. omnipresent, omniscient. Everything about Him Onipresente, is onisciente. just perfect. É tudo sobre Ele. He's there in perfeito. Genesis 1. Ele está lá no Gênesis 1 He's also there in Apocalypse 22. e Ele está lá no Apocalipse 22. Everything in the Bible just points to one person. Tudo na Bíblia aponta para uma pessoa. It's God. Deus. It's Jesus. É Jesus. It's God. Deus. Everything about Him is perfect. Tudo sobre Ele. é Even perfeito. Joseph being in captivity, being a slave, Então até being José sendo sold, cativo, sendo vendido, Joseph becomes the most powerful man, José se torna o homem the mais second most poderoso. powerful man. O segundo mais poderoso. I thought it was so beautiful Então eu pensei que era tão bonito when he encounters his brothers. quando ele encontra os seus irmãos. He sees them Ele vê eles and he hides his emotions. e ele segura suas emoções. It was after so many years Então depois de tantos anos, not seeing your family. não vendo sua família, You're in a foreign land você está numa terra desconhecida and your family arrives. e aí sua família chega. Joseph, I don't know if he didn't know Então eu não sei se ele não sabia that his family was going to come. que a sua família estava vindo, But the Lord said, you know what? I'm going to send you first mas Deus falou, eu vou te mandar primeiro, because something's going to happen in a few years. porque algo vai acontecer em alguns anos. And I need you to protect your family, Eu preciso protect de você everybody. para proteger a sua família. If you're going through a hard time, Então se você está passando por um tempo difícil, be faithful. seja fiel. God is preparing you Deus está te preparando so that He can bring your family. para que Ele traga a sua If you are família. here by E yourself, se você está aqui sozinho, prepare yourself. se prepare. Soon, your family's going to call you. Rapidinho sua família vai te ligar. Fulano, Falar, tô chegando. I'm coming. Meu visto foi aprovado. That's how our God works. Então é assim que nosso Deus funciona. It's something we don't expect. Algo que a gente não espera. I have a friend, Eu tenho um amigo and he told me, he was like, João, I'm going to try to get my visto. e ele me falou, I'm gonna get my visa. I was like, dude, awesome, let's do it. I'll be praying for you. Então vamos lá, eu vou estar orando por você. And he went and Ele it foi- didn't happen. Ele foi lá e não aconteceu. It was denied. Foi negado a primeira vez. He told me, he was like, João, it didn't work this time, Então ele falou, João, não funcionou dessa vez. but soon I'll be there. Mas rapidinho eu vou estar lá.
I think I was at home. I don't know what I was doing. E eu acho que eu estava em casa, não sabia onde. He just sends me a selfie Então ele me manda uma selfie with a little piece of paper. com um papel. And I'm like, what is that? Aí eu pergunto, o que é isso? João, meu visto foi aprovado. If you don't think your God can do that, E se você não pensa que Deus pode fazer isso, what weak, puny God are you serving? e qual tipo de Deus você está servindo? Is it the ones made of stone? Então é aquele que está numa Is it the ones made of canção? wood? É aquele que é feito de madeira? I'm sorry, they're not going to do anything for you. Ele não vai fazer nada por você. They're just going to be there, Então ele vai só estar lá. and you're going to be praying to that thing and praying to E that thing você and praying to vai that estar thing. orando para aquilo. Nothing's going to happen. Nada vai acontecer. Joseph was prepared for his family to come. José estava preparando para a sua família vir. His family A arrives. sua família veio. His father didn't know Joseph was alive. E aí o irmão dele não sabia, o pai dele não sabia se ele estava vivo ou não. His family goes. A família dele His vai family returns to Canaan e volta para Canaã. after Joseph had talked to them, after everything. Depois de já ter falado com José e tudo ter acontecido, They go back. então eles They voltam. say, Father, Eles falam: pai, Joseph's alive. José está vivo. No, Não, I don't believe you. não acredito. Look at all the donkeys he sent. Então, olha só os burros que ele They're mandou. They're here to take you to Egypt. Eles estão aqui para te mandar para o They're here Egito, for us to go with our families. para que nós vamos ao Egito. Everything that you are going through, Tudo que você está passando, the Lord is preparing you Deus está te preparando for something greater. para algo maior. You just don't see it yet. Você só não vê agora. When Jacob arrives in Egypt, Quando Jacó chega ao Egito, they get the best land. então eles têm a melhor terra. They get the land of Goshen. Eles têm a terra de Goshen. Pharaoh said, Faraó fala: I'm going to give them the best. eu vou dar para ele o melhor. And what happens? E o que acontece? Jacob blesses Pharaoh. Jacó abençoa ao faraó. What do you mean Jacob blesses Pharaoh? Então o que quer dizer que o Jacó abençoa o faraó? Because the Lord blessed Joseph and watched over him, he was able to bring his family. Então, Jacob blessing Pharaoh signifies spiritual superiority over worldly power and the active fulfillment of God's covenant with Abraham to bless the family, to bless the nations. então José cuidou da sua família e trouxe Jacó. Jacó abençoa Faraó, que demonstra a superioridade espiritual sobre a família. What does that mean? O que isso quer dizer? Everyone knows that thing. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Todo mundo sabe que aquela frase, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. What Jacob does Então o que Jacó faz is the covenant that God made with him back in É a aliança- Genesis 12:3. é a aliança que ele fez lá em Gênesis 12:3. I will make you a great nation. Eu vou fazer você grande entre as nações. Pharaoh is being blessed by a man Então Faraó estava sendo abençoado por um homem that fought with God. que batalhou com Deus. When he fought with God, Quando ele batalha com Deus, what happens? o que acontece? He gets hurt Ele se machuca, and his name is changed. então o nome dele muda. What does his name become? Qual que vai ser o nome dele? Israel. Israel. There's your big nation. Então será uma grande nação. That's the big nation that we always hear about. E essa é a grande nação que nós escutamos até hoje. And it comes from Jacob. E vem de Jacó. His sons, Os filhos dele, they all go, they're all with him. eles foram com ele. They all become blessed. They all take care of the land. They're there. E eles também se tornam prósperos, eles cuidam da terra, eles estão todos lá. But like I said, Mas como eu falei, how were they able to get there? como eles poderam chegar lá? Because Joseph was there. He was preparing the way for his family to arrive. Porque José estava lá preparando a terra para que sua família chegasse. If you are here by yourself, E você não está aqui sozinho. trust me, you are not. Acredite em mim, você não está. Because the church is your family. Porque a igreja é sua família. I don't know everyone's personal life, Eu não sei a vida pessoal de cada um. but if you call me, Mas se você me chamar, João, I'm not doing too well. João, eu não estou muito bem. I'm going to be there for you. Eu vou estar lá.
We might not be the closest, Talvez nós não sejamos mais but I próximos, consider you guys my family. mas eu considero vocês minha família. You guys are all my family. Vocês todos são minha família. We're here supposed to be praying for one another. Nós estamos aqui para orar uns aos outros. Pastor always says, let's pray for the family. O pastor sempre fala, vamos orar pela If you are família. here by yourself, grab the person next to you. Se você está aqui sozinho, pega a pessoa do seu lado. The church is a family. A igreja é uma We família. are all one. We are all in this together. Nós somos todos um, nós estamos juntos. We have to pray together. Nós temos que orar juntos. We have to fast Nós together. temos que jejuar We have to juntos. read the Bible Nós temos together. que ler a Bíblia We have the juntos. prayer in the morning, 6 o'clock in the morning. Nós temos as orações às 6 da manhã. Show up. We're praying. Apareça, ore. Pastor, during the Seiya, he gives what we're going to be reading. Pastor, o pastor na ceia também fala o que a gente vai estar lendo. Read the Bible. Então leia a Bíblia. It's not just you reading it by yourself. Não é só você ler a Bíblia You você are mesmo. reading it with your family. Leia em família. We're the only Adeveki here in the United States. Nós somos a única DVEC aqui nos Estados Unidos. For now. Por agora. Soon there's going to be more. Daqui a pouco vai ter outra. Soon there's going to be a bunch more. Daqui a pouco vai ter várias. All over this country. Nesse país todo. It's not just going to be in Não Massachusetts. vai ser só Massachusetts. We'll go to Connecticut, New Hampshire. We'll go to Maine. A gente vai para Connecticut, New If you want me to Hampshire, name all 50 states, I então, can. todos os 50 países. Because I believe in a God Porque eu acredito no that can Deus work mighty things. que faz coisas If we are a grandes. family, we are in this together. E se nós somos uma família, God somos is going to juntos, bless us Deus vai nos the ajudar. same way He Nos blessed abençoar. Joseph Do to mesmo bless jeito His que Ele family. abençoou José. We have to be in this Nós together. precisamos estar We have to juntos. keep praying Nós together. precisamos estar orando juntos. I'd like to ask everyone to stand. E eu queria pedir para todos se levantem. And I want you to think. Eu quero que você pense. Think to yourself. I don't want you to answer out loud. Pense com você mesmo. Não precisa falar alto. Are you going to be the Joseph of your family? Você vai ser o José da sua família. Are you willing to go through everything? Você está disposto a passar por isso tudo. Are you willing to fight Você está disposto a lutar to receive the blessing? para receber a bênção. Joseph fought. José batalhou. Are you willing to be the Joseph? Você está disponível a ser o José? Are you willing to allow God to use your life for healing and provision for your family? Você está disposto para deixar Deus utilizar você para ser a resposta da sua família? That's what we have to do. E é isso que nós temos que fazer. There's so many more stories in the Bible Tem tantas mais histórias na Bíblia that talk about family. que falam sobre família. But this one is just so, Mas essa daqui é it just spoke to me differently. tão só falou comigo. We see Joshua saying, me and my house, we will serve the Lord. Nós vemos Josué falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Right now, it's just me and my wife. E agora é eu e minha esposa, She's my family. então ela é minha família. I have pastor e pastora, they're my E family. pastor e pastora, eles são minha família. Soon, our family is going to grow. Daqui a pouco nossa família vai crescer. Soon, there's going to be more families here. Daqui a pouco nós vamos ter mais famílias aqui. We have to be the Joseph of our E family. nós precisamos ser o José de nossa família. You have to be willing to fight for what you want. Você precisa estar disposto a lutar por aquilo que você quer. You can't give up the faith. Você não pode deixar sua fé de lado. You have to remain Você faithful. tem que continuar fiel. Even when it's looking ugly. Até quando não está bonito. Even when it's really bad. Até quando está muito ruim. You can't give up. Você não pode deixar de lado. Is it alright to pastor? I'm gonna ask you to bow your heads and close your eyes. Então vou pedir para você que curve sua cabeça. Feche seus olhos. I always say this to the youth. When I pray, Eu sempre falo isso aqui para os jovens. Quando eu oro, pray as well. ore também. Heavenly Father, Deus, I thank you so much for this day, Lord. muito God. obrigado por esse dia, Deus. I thank you so much for everything that you have done. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. I am nothing without you, Lord. E eu não sou nada sem Ti, Senhor. We are nothing without you. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. But your presence here makes everything worth it. Mas a Sua presença faz tudo aqui valer a pena. Lord God, I ask that you may strengthen us E nós te pedimos, Senhor, para nos fortalecer. so that we do not give up, Para que nós não deixemos de lado. that we may continue to fight Para que nós continuemos a for lutar. what we want, Para aquilo que nós queremos. for the blessings that we don't yet see, Para as bênçãos que nós não vemos agora. that we do not give up so soon. Que nós não venhamos a desistir tão cedo.
but that we may remain firm in you, Lord God. mas que nós possamos estar firmes em Ti, That we may be faithful to you, mas que nós possamos ser fiéis to your a Ti, presence. estar na Sua presença. We don't know what's going to happen to the next day, next week, next month, next year. Nós não sabemos aquilo que está preparado para daqui um dia, um mês, um ano, But all I ask, Lord God, mas tudo aquilo que eu peço is that you may remain faithful é que o Senhor permaneça fiel and protect our e families. proteja as nossas famílias. The time we are living in, Lord God, it is very cruel. O nosso tempo é muito cruel. I ask that you take care of the kids' minds, E eu te peço que o Senhor cuide das mentes das crianças, that you may protect their hearts, que o Senhor proteja os seus corações, that whenever they go out into this world, que quando eles vão para o mundo, when they go to schools, que eles vão à escola, and for those that are in middle school, high school, e and college as para well, aqueles que estão no fundamental, no high school e college, that you may protect them, Lord, que o Senhor possa os proteger and that you may continue to bless us more and more e que o each Senhor day. continue nos abençoar mais e mais a cada dia, That the families that are here, Lord e God, que as famílias aqui representadas, that you may continue to bless them. que o Senhor continue a abençoá-los. In your mighty name I pray. E no seu poderoso nome eu oro. Amen. Amém e amém.